Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta quarta-feira de 25 de agosto. Nosso santo evangelho é Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, tomamos então este Santo Evangelho de Mateus. E aqui nós estamos vendo que o modo de vida dos mestres da lei, dos fariseus, era, podemos dizer, um tanto quanto um modo falso de se viver. O que realmente era o que eles passavam, não é? De uma maneira despercebida, mas apresentavam-se carregados de méritos, de virtudes. E assim, Jesus não se deixou impressionar por isso. Pelo contrário, decididamente, Jesus desmascarou então os mestres da lei e fariseus, sem medo de dizer: homens de duplicidade, hipócritas, isto é, fingidos, que têm então esta ação, essa atitude de vida de duplicidade. Não são verdadeiros, não são sinceros, não é? Sincera, mas são, vamos dizer assim, mascarados. Então, se põem máscaras. Por fora, já dizia a minha avó querida, com a sua sabedoria, por fora bela viola, por dentro pão burulento, estragado. Então, Jesus assim desmascarou esta aparência. Eles viviam de aparência, coisa que nós não podemos. Ser cristão verniz, ser cristão, não é? Apenas de expressão piedosa, mãozinha posta, os olhinhos para cima, como de santos em seus nichos. A máscara de homens justos, sábios, escondia assim uma gama de hipocrisias, iniquidades. Suas vítimas primeiras
eram as pessoas ingênuas de boa fé. Temos que tomar um cuidado para não sermos assim, tão ingênuos e levados pela nossa boa fé, pelos mestres da lei e fariseus deste nosso tempo. Então Jesus, dando conta disto, comparando a contradição entre o que eles ensinavam e o que eles viviam e faziam, ou seja, seus ensinamentos não eram acompanhados de uma conduta de viver, não é? De uma prática de justiça. Detectava-se assim também uma então deformação por parte dos mesmos mestres da lei e fariseus. Estes seguiam as trilhas abertas por seus antepassados, os quais, em sua maldade, vemos no Evangelho, eliminaram os profetas, que por inspiração então divina, denunciavam as injustiças. Eram assim os seus sucessores, e o comportamento não era diferente. Também eles se levantariam contra aquele que lhe estava denunciando a maldade, a hipocrisia, a falsidade, a duplicidade, a não reta intenção. O eliminariam. Jesus não tinha dúvida quanto à reação que sua denúncia deveria, sim, então, suscitar contra si mesmo e contra os seus discípulos. A liberdade com que desmascarava, assim então, os que se consideravam os baluartes da fé, não ficaria sem resposta. Apesar de serem merecidas as denúncias feitas contra os mestres da lei e os fariseus, estes haveriam de preferir eliminar quem os denunciava, ao invés de se converter. A nossa atitude, muitas vezes, corremos esse risco de eliminar aquele que nos corrige, eliminar aquele que nos aponta os nossos erros, eliminar aquele que é, assim, transparente e verdadeiro. E nós ficamos muitas vezes naquilo: eu sou assim, se quiser, seja assim, pois eu não mudo. Fechamos-nos assim, como os mestres da lei e como os fariseus, a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus, a ação do poder da palavra de Jesus, que é conversão, transformação, vida justa, reta, honesta. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.